O aquífero da região de São Paulo, que está aqui pintado em preto nesse mapa, ele tem limitações como fonte de água, justamente porque tem uma espessura variada de 0 a 150 metros dos depósitos dos sedimentos que ocorrem nessa área. As maiores espessuras estão localizadas na Moca, Belenzinho, Tatuapé, em Santana, na Vila Guilherme e próximo ao aeroporto de Cumbica. Mas são áreas pontuais, então, dentro dessa área que está ali colocada. De maneira que, na região da cidade de São Paulo e cidades vizinhas, onde esse material sedimentar ocorre, nós não temos continuidade lateral desse depósito de forma significativa, eles são uma espessura irregular, e, portanto, o volume de água armazenada, ainda que o material seja poroso e permeável, o volume de água armazenada é pequeno, porque a geometria do corpo é pequena. De maneira que, na região de São Paulo, nós não temos, na região metropolitana, nós não temos aquíferos de grande porte, como nós temos no interior do estado com o aquífero Guarani. Reparem nessa diferença de espessura comparada com esta, e na irregularidade lateral dessa espessura, na variação lateral dessa espessura, comparado ao aquífero Guarani ou mesmo ao aquífero Bauru. Então, as características geológicas das rochas na parte leste do estado e na parte oeste do estado, essas características são bastante distintas e, portanto, isso explica porque na parte centro-oeste do estado de São Paulo, os municípios se utilizam largamente de água subterrânea para abastecimento, para sustentar o abastecimento público desses municípios, e na região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo e no litoral, isso não é viável, porque nós temos aquíferos de pequeno tamanho, corpos de rochas ou de sedimento de pequeno tamanho, portanto, o volume de água nos poros é pequeno e não sustentam as demandas de abastecimento público, que são bastante significativas. Então, na região metropolitana, São Paulo e no litoral, os usuários de água subterrânea são pontuais, são condomínios, escolas, hospitais, indústrias, pequenos agricultores, mas o abastecimento público fornecido pela prefeitura, garantido pelo município, ele nunca contará com água subterrânea para esse fornecimento à população. Nós sempre contaremos nessa área com recursos hídricos superficiais dos nossos reservatórios, que constituem, por exemplo, o sistema Cantareira. Então, aqui, nessa região da região metropolitana e cidades vizinhas que estão sobre o embasamento cristalino ou no litoral, sempre dependeremos de reservatórios superficiais de água para o abastecimento público. Já na região centro-oeste do estado de São Paulo, as prefeituras podem contar com bons aquíferos. O aquífero é grande, o corpo de rocha é grande, e, portanto, os poros armazenam, os vários poros armazenam uma grande quantidade de água. Nós temos um detalhe dessas características do aquífero em São Paulo. Nós vemos aqui essa legenda, que temos alguns reservatórios superficiais, né, Bilhos, Guarapiranga, a porção sul. Temos o que são os sedimentos dessa bacia sedimentar de São Paulo, estão colocados aqui como sedimentos terciários, nessa cor laranja. Então, essa área aqui são sedimentos de 30 a 50 milhões de anos de idade. E temos sedimentos quaternários, né? Aí dos últimos 2 milhões de anos, né, em termos de idade, que corresponde aos depósitos sedimentares dos rios atuais que nós temos, Tietê,
Pinheiros, Tamanduateí e outros. O que nós vemos em cinza aqui, com esses alinhamentos, são essas rochas do embasamento, granitos e rochas metamórficas fraturadas. Então, nessa área, os aquíferos são de pequeno porte. O que nós vemos aqui, esse cinza, vemos esse laranja aqui, essa área sedimentar, é o que neste perfil, o cinza está marcado aqui em verde, e aquela área laranja e amarela está marcada aqui em azul. Em termos de vazão, nós vemos que aqui a espessura, a variação de espessura que eu tinha comentado nesse slide, né, as áreas onde nós temos as maiores espessuras de sedimento, então vemos uma variação da espessura significativa. As áreas com esse vermelho mais escuro são as áreas de maior espessura, chegando a 150 metros de sedimento, e as outras áreas com espessuras menores, chegando até a zero. Então, é uma variação de espessura muito importante, que não permite grandes acumulações de água subterrânea a ponto de sustentar o abastecimento público. As vazões também são significativamente variáveis, aí varia de 10 até 40 metros cúbicos de água por hora, enquanto no aquífero Guarani nós temos vazões de até 360 metros cúbicos por hora, né? Então, uma diferença em termos de vazão, de quantidade de água em metros cúbicos por hora significativa. Temos isso aqui, né? Os aquíferos sedimentares, né? Tem vazões, faixas de vazão explotável em metros cúbicos por hora bastante variada. Então, o aquífero Guarani tem as maiores vazões aqui, principalmente na sua parte confinada, em profundidade, vazões de 80 a 360 metros cúbicos por hora de água. Então, isso sustenta plenamente abastecimento público e irrigação de amplas áreas. E já o aquífero São Paulo, uma variação de vazão, valores de vazões bem menores, né? O litorâneo, são os sedimentos na região de praia, bem menor. O aquífero Bauru, ele também é viável no interior do estado de São Paulo, para usuários que, por qualquer razão, não queiram atingir o aquífero Guarani. Os aquíferos fraturados estão colocados aqui na porção leste do estado de São Paulo, corresponde a essas rochas pré-cambrianas que eu comentei, são essas rochas que estão colocadas, eu enfatizei o gneiss, mas tem outras metamórficas, e os basaltos da formação Serra Geral. Então, para vocês terem uma ideia, que a região de Campinas, por exemplo, né, todos esses pontos pretos que nós vemos nesse mapa, correspondem a perfurações de poços para extração de água subterrânea em aquíferos fraturados. Nós vemos que aqui na região de Campinas tem muitos poços que estão retirando água subterrânea desse aquífero cristalino fraturado, e mesmo aqui na região do basalto, Serra Geral. Agora, claro, nessa área, quem tem condições de perfurar o basalto e atingir o aquífero Guarani é muito melhor, por causa do porte do aquífero. As vazões são menores do que os aquíferos sedimentares com porosidade intergranular, mas ainda assim os aquíferos fraturados, eles têm uma vazão que pode atender consumidores locais. Então, nós temos aqui um mapa das águas subterrâneas no estado de São Paulo, que discriminados pelas suas vazões, né, prováveis por poços, e esse tipo de informação é o que orienta os vários usuários na decisão de perfurar para atingir um determinado poço. Então, a retirada de água de um aquífero precisa atender à demanda. Essa demanda é medida, por exemplo, em metros cúbicos por hora,
E é se situando nesse mapa que o usuário poderá avaliar se vale a pena a perfuração, se ele tem o potencial para conseguir aquele volume de água no tempo que ele deseja ou não, né? Então, o estado de São Paulo, na sua porção centro-oeste, tem uma condição muito favorável para atender qualquer demanda, inclusive grandes demandas de abastecimento público de municípios inteiros, e na porção centro-leste do estado, essa condição já não é atendida para abastecimento público, mas atende usuários pontuais com menor demanda. E esse condicionante é dado pelas características das rochas que existem no estado. Né? São as características de formação dessas rochas que levam a essa situação em termos de possibilidade de utilização de água subterrânea. Dois outros termos que podem aparecer, são vinculados ao termo aquífero, é o termo aquiclude, que é um corpo de rocha ou sedimento que pode armazenar água, mas tem uma baixa permeabilidade, de forma que é incapaz de transmitir um volume significativo de água subterrânea com velocidade suficiente para abastecer poços ou nascentes. Ele é relativamente impermeável. E os aquíferos, que correspondem a um corpo de rocha ou sedimento que não apresenta poros interconectados, ou seja, ele é impermeável e não absorve nem transmite água subterrânea. E a aquitarde, que é um corpo de rocha ou sedimento com menor capacidade de produção de água em uma sucessão, um empilhamento de vários corpos de rocha sedimentar ou de sedimento. Então, sempre tem aquele que é mais favorável. Por exemplo, se nós compararmos aqui o aquífero Guarani com o aquífero Bauru, então o aquífero Guarani tem condições muito melhores para fornecer um volume maior de água por hora. Parte do material do estudo está disponível na internet e capítulos de livros que eu indiquei, Decifrando a Terra e Para Entender a Terra. Quem tiver disponibilidade, quem tiver um desses livros disponível, pode consultar. O restante deve ser acessado via internet.